traí meu namorado e os amigos dele me encobriram. Durante o início da nossa relação, quando ainda estávamos nos conhecendo, ele mencionou que tinha planos de oficializar nosso namoro com um compromisso mais sério e uma aliança no final do ano. A razão por trás disso era evitar que os compromissos escolares interferissem no nosso relacionamento. Eu concordei com a ideia, mas tinha minhas próprias incertezas. Suspeitava que ele talvez ainda estivesse indeciso em relação a mim, especialmente porque eu compartilhei detalhes do meu histórico amoroso, revelando que já havia tido experiências com 8 caras e mantido 2 relacionamentos. Isso, por certo, o deixou inseguro, e ele expressou preocupações de ser apenas mais uma pessoa na minha vida. Eu, com 16 anos e ele também da mesma idade, sempre ofereci a ele um grande apoio emocional. Tratei-o com carinho, respeito e sempre assegurei que ele era singular, destacando que ele era a primeira pessoa por quem eu tinha sentimentos verdadeiramente intensos, o que, de fato, era verdade, visto que o restante das minhas experiências foram mais casuais. Contudo, ele frequentemente duvidava das minhas palavras e questionava o meu passado, insinuando de maneira sutil que eu tinha tido várias experiências amorosas. As discordâncias sobre esse assunto levaram a algumas discussões, e ele decidiu que precisava de um tempo, afirmando que não estava pronto para prosseguir com o relacionamento. Vale mencionar que tínhamos rompido anteriormente e retomado a relação. Nesse contexto, ele explicou que o período de distanciamento se devia às suas dúvidas a meu respeito. O fim do relacionamento foi doloroso para mim, pois realmente amava ele. Derramei muitas lágrimas durante vários dias, mas ele não acreditou na sinceridade dos meus sentimentos, já que eu não deixei minhas emoções transparecerem. Determinada a não me sentir desvalorizada, acabei me envolvendo secretamente com um amigo dele chamado John. Essa situação ocorreu às escondidas, considerando que eles faziam parte de um grupo de amigos próximo. O terceiro integrante desse trio também tinha conhecimento do meu relacionamento com John, e decidiu manter segredo. Nenhum deles compartilhou essa informação com meu ex-namorado. Vale lembrar que o término só havia sido um afastamento temporário, pois após alguns dias, ele expressou ter refletido sobre o assunto. Atualmente estamos restabelecendo a comunicação e tentando reavivar o nosso relacionamento. Entretanto, não pretendo revelar a ele essa situação que ocorreu com John, e os amigos certamente não o farão também. Na verdade, estou convencida de que ele talvez precise reconsiderar suas amizades, embora seja difícil mencionar isso diretamente, já que implicaria em expor o motivo. Diante dessa situação, fico em dúvida se estou agindo corretamente ao não contar a verdade, especialmente considerando que a revelação poderia afetar a estabilidade mental dele, já que ele lida com diversos desafios psicológicos. Será que estou errada em não contar? Devo informar a um rapaz sobre a razão real pela qual não estou interessada em namorar ele? Algumas semanas atrás, conectei-me com um rapaz em um aplicativo de namoro. Nossa conversa foi agradável e descobrimos vários interesses em comum, o que nos levou a planejar um encontro. No entanto, notei que ele não tinha muitas fotos recentes em seu perfil. As que ele tinha o retratavam como tendo um peso normal e musculoso. Quando nos encontramos pessoalmente, ficou claro que as fotos estavam desatualizadas e ele havia ganhado uma quantidade significativa de peso desde então. Durante o encontro, não mencionei minha observação e continuei com a conversa. Embora o encontro em si tenha corrido bem, não consegui evitar a sensação de ter sido enganada, o que me deixou hesitante em considerar um segundo encontro. Apesar da minha falta de interesse, ele continua a me enviar mensagens, e eu respondo educadamente por respeito. Agora tenho duas opções: posso dizer a ele que não achei que o encontro tenha ido bem, uma mentira branca, ou ser honesta sobre o motivo real, possivelmente fazendo com que ele atualize suas fotos de namoro, para que outros não sintam a mesma sensação de terem sido enganados. Meu namorado me provocou da forma mais prejudicial possível. Estou chorando incontrolavelmente até mesmo enquanto leio edit, quis dizer escrevo, isso então posso estar incoerente. Tenho 27 anos. Meu namorado tem 30. Eu me mudei para o país onde moro agora quando tinha 20 anos. Eu fui vítima de tráfico sexual por 5 anos até aquele ponto, e mudar para este país foi minha forma de escapar. O conheci cerca de 1 ano depois de me mudar para cá, e nos tornamos amigos. Foi estritamente platônico no começo, e contei a ele sobre o meu passado. Ele esteve ao meu lado, me ouviu e me abraçou enquanto eu chorava. Ele foi um amigo incrível. 1 ano atrás, ele confessou que tinha sentimentos por mim. Eu disse que também tinha e começamos a namorar. Eu disse a ele que não me sentia à vontade para ter relações sexuais logo no início do nosso relacionamento por causa de tudo pelo que passei, e perguntei se ele estaria disposto a ter paciência comigo, porque eu não sabia quanto tempo levaria para eu me sentir à vontade sendo íntima com ele.
Ele disse que estava tudo bem e que não faria nada antes de eu estar pronta. Ontem, eu disse a ele que queria tentar ir mais longe. Eu estava envolvida e realmente me divertindo. Quando ele estava perto de terminar, ele disse: "Entendo porque os homens estavam dispostos a pagar para ter você. Eu também pagaria por isso." Eu congelei. Meu coração pareceu parar de bater por um segundo e meu estômago afundou. Fiquei completamente imóvel e ele terminou. Olhei para ele em choque e perguntei: "Por que diabos você diria isso?" Ele também parecia chocado e disse que não estava pensando logicamente e achou que isso poderia me excitar. Perguntei por que diabos memórias dos meus piores pesadelos me excitariam? Terminei com ele e disse para ele sair. Ele tem me mandado várias mensagens pedindo desculpas e perguntando o que pode fazer para consertar. Só o pensamento nele me deixa doente. Eu deveria ter sabido que não seria nada além de uma escrava para qualquer pessoa. Me sinto enganada. Edith, porque muitos homens estão me dando conselhos que eu não pedi. Eu sei que os homens têm o hábito de defender um ao outro não importa o que, mas por favor me deixem em paz. Nenhum de seus conselhos é útil. A maioria de vocês parece insensível. O irmão da minha namorada é um infeliz. Minha namorada tem 2 irmãos, um com 19 anos com quem me dou bem, e outro com quase 30 anos, é com esse que tem o problema. Nunca tive aproximação com esse irmão dela, apenas nos cumprimentávamos e só. Sabe aqueles apelidos fofos que você e seu parceiro se chamam? Ele começou a me chamar por para tirar onda, mas relevo apesar de não gostar. Esse medo asterisco me deu uma dedada. Que por asterisco é essa? Como a família estava em volta, não fiz nada, mas olhei para ele com cara de puto. Eu ia explodir e xingar muito esse filho da puta asterisco, mas com a família dela ali, achei que a situação ficaria chata. Eu estava pensando em falar com ele, contei à minha namorada e ela disse para deixar pra lá, para não gerar briga na família. Eu disse que não podia deixar isso acontecer para que não se repetisse. Ela falou à mãe dela sobre a dedada. A mãe dela me pediu desculpas e disse que falaria com ele, então deixei para lá. Ontem, minha namorada, a mãe dela, ele e a esposa estavam na cozinha. Ele deu um tapa na nuca da minha namorada. Na hora eu não vi o tapa porque estava coando o café, só ouvi ela reclamando e me virei. Só vi ele se afastando dela e a mãe dela não disse nada. Fiquei puto. Quase xinguei de novo, mas com a família dela ficaria uma situação merda e é bem provável que a mãe fique do lado dele. Não gostei nem um pouco desse nojento batendo na minha namorada. Disse para minha namorada que não ia aceitar isso e falaria com a mãe dela. Queria dizer para ela controlar o filho dela, fazer alguma coisa, porque senão, farei eu mesmo, pois não vou aceitar isso. Minha namorada prefere que eu deixe para lá e diz que a mãe dela nunca fez nada, não é agora que vai fazer. O que vocês acham? Observação: eu tenho 20 anos e minha namorada 18. Ser professor tirou minha vontade de viver. Olá, sou o Vinícius, ou Vini, como preferir. Bom, sou professor de História na rede pública há 3 anos exatamente, e tenho 22 anos de vida. Nesse ano de 2023, desenvolvi transtornos mentais. Nunca tive algo tão forte quanto essas crises frequentes. Comecei a ser infinitamente infeliz, a ponto de a possibilidade de estar desempregado me confortar muito, me deixar aliviado e satisfeito. Tive episódios de crises de ansiedade e pânico, incluindo dentro do ambiente escolar, praticamente tentativas frequentes de suicídio, e da última vez quase consegui. Comecei a fazer terapia, que de fato está me auxiliando, porém, a crença e a possibilidade de tirar minha vida ainda me confortam. Caras, essa profissão tirou totalmente minha vontade de viver no mundo. Trabalho, e não tenho retorno disso. Não sei o que farei da vida, na real irei aguardar a morte me abraçar. De fato, não recomendo que sejam professores. Coloque sua opinião e sejam respeitosos comigo. Se você estiver estudando, sejam gentis com seus professores, pois é uma profissão desafiadora. Se eu não realizar meu sonho, não tenho mais motivo para viver. Essa é a única forma de eu ter uma vida decente. Caso contrário, vou ter que passar a vida sendo escravo de alguma empresa. Na infância, meu pai saía de casa para ir trabalhar às 6 horas e só voltava às 22 horas para casa, caminhoneiro. Eu simplesmente tive poucos momentos ao lado dele devido ao tanto que ele trabalhava. Desde jovem, eu pensava, não quero essa vida para mim. E num piscar de olhos, 20 anos se passaram e me vi na mesma situação.
trabalhando como escravo financeiro para uma empresa, sem ter uma vida. Eu não estava mais arrumando o cabelo, nem escovando os dentes, por não conseguir levantar e sair a tempo da cama. Havia dias em que eu até deixava de fazer minha marmita, então almoçava com apenas um biscoito Ana Maria e um suquinho. Mas mesmo trabalhando e tendo pouco tempo livre, comecei a tentar vender ilustrações para o exterior. Sou desenhista digital. Foi como encontrar uma luz no fim do túnel. Fiz uma venda. Vendi uma arte por R$250. 2 semanas depois, vendi outra por R$400. E no mês seguinte, consegui mais uma venda de 250. Pude mostrar para os meus chefes que eu não estava louco em querer sair da empresa e viver de ilustração. E também para meus familiares e amigos. Meses depois, pedi demissão. Agora, neste mês, vou começar a me dedicar a isso. Mas, se não der certo, se mesmo fazendo cursos e me dedicando, eu não conseguir, eu simplesmente não terei mais razão para continuar. Não quero mais viver sendo uma marionete do capitalismo. Uma casca vazia que segue ordens e nem lembra mais de quem é. Não quero mais me olhar no espelho e não me reconhecer. Pode parecer um tanto exagerado dizer que se eu não trabalhar no que quero, minha vida não terá sentido. A questão é que trabalhar no que quero é a única forma de eu ter uma vida. A única forma de fazer algo que gosto e ainda ter tempo livre. E, principalmente, ter liberdade. Vocês lembram como é poder almoçar por mais de 1 hora? Ou tomar sol em vez de ficar trancado em um escritório? Tomar café da manhã com calma, em vez de jogar café em uma garrafa plástica de água e beber com um pedaço de pão no ônibus. Não quero mais ter espasmos de tanto estresse em público. Espero que eu consiga fazer meu sonho dar certo. Caso contrário, minha vida será um inferno flamejante que me mata lentamente, dia após dia, até eu decidir colocar um fim ao sofrimento. Minhas amizades me cansam. Vou falar de uma em específico porque é o que vem ao caso. Basicamente, conheço essa amiga que, caso precise citar, vou chamar de M. Há 2 anos, eu conheci a M, e nesse tempo, até que ela foi uma amiga bem importante. Depois de um tempo, ela se tornou amiga de outro grande amigo meu, o que me deixou muito feliz. Porém, no início do ano, eles começaram a brigar e sobrou para mim ouvir desabafos e frustrações durante brigas fúteis entre eles. Aí, quando se acertavam, ela voltava a meio que me ignorar. Com o passar do tempo, comecei a deixá-la de lado devido a algumas quebras de confiança. Mas ok, agora eles brigaram novamente, e ela tem falado comigo constantemente, cobrando respostas e ou atenção. Além disso, percebi que ela não me conhece muito bem, não entende algumas piadas ou coisas que falo, e parece não compreender a importância da privacidade, já que ela nunca mantém em particular as coisas que fala e compartilha com qualquer pessoa que pode. Isso simplesmente me cansa. Me perdoem pela falta de pontuação e organização no texto. Estou com sono, não consigo dormir e confuso com meus pensamentos. Precisava desabafar. Minha namorada diz que eu não a compreendo. Olá, pessoal. Preciso desabafar com vocês e talvez receber alguns conselhos também. Vou tentar resumir a história e ser o mais breve possível. Sou H, 22, e estou em um namoro com M, 23. Nosso relacionamento já dura 3 anos. No começo, era um relacionamento à distância. Conseguíamos nos ver uma vez a cada 2 ou 3 meses. Sempre a amei muito, é o meu primeiro relacionamento sério e considero que temos uma relação saudável. Lidamos muito bem um com o outro, e eu realmente gostaria de poder realizar meus sonhos ao lado dela. Vejo nela uma mulher que é difícil de encontrar nos dias de hoje. Há alguns anos, ela trabalhava em um hospital como técnica de enfermagem. No entanto, tinha uma rotina muito exigente e precisou buscar ajuda profissional cerca de 1 ano após começar a trabalhar. Passou a tomar remédios tarja preta e eu a apoiei da melhor forma possível. Depois de um tempo, ela deixou o emprego para se concentrar no concurso que desejava fazer, e felizmente ela conseguiu. No ano passado, ela passou no concurso pelo qual estudou intensamente. Era o seu sonho, e ela enfrentou muitos obstáculos para conseguir entrar. Eu ofereci todo o meu apoio para que ela pudesse realizar esse objetivo.
No início deste ano, ela começou a formação, que vai durar até o final do ano. Durante esse período, ela tem folgas apenas nos finais de semana, que é a oportunidade que temos para nos ver. Ela vem para minha casa nos finais de semana em que consegue, para que possamos passar tempo juntos e fugir um pouco da rotina exaustiva. Desde que ela começou a formação, uma das suas preocupações tem sido a escolha do local de trabalho ao final do curso. A escolha é feita por prioridade de classificação. Quem estiver melhor classificado escolhe a vaga primeiro, e ela acredita que talvez não consiga uma vaga em Minas Gerais, que era sua preferência. No entanto, algum tempo atrás, ela me disse que se não conseguisse ir para lá, a segunda opção seria o Rio de Janeiro, onde eu moro. Com base nisso, já estávamos fazendo vários planos, conversando sobre casamento, entre outras coisas. Hoje, ela me chamou para conversar e disse que talvez não escolheria mais o Rio de Janeiro, porque teme passar pela mesma experiência que teve no último hospital onde trabalhou. Além disso, ela aponta diversos defeitos na cidade, dizendo que é um lugar violento, com um custo de vida extremamente alto. No entanto, eu, que moro aqui, sei que não é tão terrível como ela descreve. Ela também expressou que gostaria que eu a acompanhasse para onde quer que ela vá imediatamente. E desde sempre eu disse a ela que a escolha da localidade deve ser baseada no que a faça sentir-se mais confortável. Afinal, não posso ser responsável por uma decisão pessoal e profissional dela, na qual ela poderia vir a se arrepender no futuro. Infelizmente, as coisas não são tão simples assim. Eu a amo muito, mas não posso simplesmente abandonar minha família, meu trabalho e meus planos para ir a um lugar que desconheço e onde não gostaria de estar. Isso exige planejamento financeiro, emocional e estratégico. Não posso simplesmente largar tudo e ir para um local sem garantia do que o futuro reserva. Disse a ela que escolho o melhor lugar para ela, mas que talvez não possa acompanhá-la imediatamente e que talvez precisemos de mais tempo para realizar nossos sonhos juntos. Diante dessa situação, ela me disse que não estou sendo empático e que gostaria que eu entendesse o lado dela, mesmo eu sempre me esforçando para me colocar no lugar dela e compreender sem julgamentos. Fiquei extremamente chateado com o que ela disse, pois não sou esse tipo de pessoa. Eu me esforço ao máximo para ser a melhor versão de mim mesmo para ela e para mim. Vocês acham que realmente estou agindo de maneira inadequada? Aceito conselhos. Fui babaca por ter falado da minha ex para minha namorada? Sou H18 e minha namorada M17. Para resumir o que aconteceu, vou falar apenas sobre os pontos realmente importantes aqui. Contexto: basicamente, um amigo da minha namorada não sai do pé dela, vive dando em cima dela e até a convidou para ir à casa dele e ficarem sozinhos lá. Obviamente, isso me incomodou muito, e eu falei para minha namorada o quanto isso me perturba. Há um cara que claramente está interessado nela, e ela sempre me diz que está tudo bem, pois ela não gosta dele e o rejeitaria caso ele se aproximasse, mas isso não me agradou muito. Não é que eu esteja com medo de que ela me traia, eu sei que ela nunca faria isso. No entanto, é perturbador saber que há alguém tão interessado nela. Observação: o cara não sabe que ela está namorando porque ela não costuma compartilhar muito sobre sua vida com quase ninguém. Ela também é extremamente tímida e não sabe como rejeitar o cara de uma vez. Eu até pensei em falar com ele pessoalmente, mas nunca conversamos, então acredito que é melhor minha namorada abordá-lo. Neste domingo será o aniversário dela, e ela convidou o cara, afinal, eles são amigos, então tudo bem. O problema é que o cara está flertando excessivamente, chamando-a de maravilhosa, perfeita, gata, gostosa e outras coisas. Ela me disse que na festa dela vai pedir para ele parar com isso, pois prefere abordar esse tipo de coisa pessoalmente, já que considera desrespeitoso fazer isso online. O nível de elogios do cara chegou a um ponto em que eu simplesmente não aguento mais, mas ela insiste em falar com ele somente na festa. Enquanto essa data não chega, às vezes ela está conversando comigo e de repente menciona algo sobre ele na conversa. Eu não gosto de falar sobre ele, e já expressei isso a ela, mas ela sempre acaba voltando a falar sobre alguma interação com ele. Vale mencionar que tenho a conta dela no meu celular, e ela também tem a minha. Nós sabemos das mensagens um do outro, e ela costuma ignorar o cara quando ele fala essas coisas, então realmente confio nela. No entanto, ainda sinto um desconforto quando ela menciona ele.
Com tudo isso dito, eu pensei, se ela não está percebendo que estou me incomodando, vou começar a falar sobre algumas conversas com a minha ex, que é minha amiga hoje em dia, e ela entenderá meu sentimento e parará de mencionar o cara. Feito isso, ela demonstrou ciúmes quando mencionei minha ex, milagrosamente, parou de falar sobre o tal cara. Logo após perceber que meu plano funcionou, pedi desculpas a ela por ter mencionado alguém que ela não gosta, e pedi que ela nunca mais permitisse que um amigo dela tratasse daquela forma, pois um amigo de verdade não teria intenções de conquistá-la. Ela concordou comigo, e agora estamos bem um com o outro. Observação final: sei que pode parecer que sou extremamente ciumento, mas é apenas em relação a esse cara. Minha namorada tem vários amigos, e eu me dou bem com todos eles. Até o ex dela, que ela menciona de vez em quando, não me incomoda. É só esse sujeito. Então, o que acham? Fui babaca? Meu namorado me acha burra. Para dar um contexto, estudo em uma faculdade particular que não é tão conhecida fora da minha cidade, vamos chamá-la de Faculdade X. Estávamos conversando sobre um colega da minha faculdade, e eu mencionei que ele era inteligente. Então, meu namorado disse, se ele fosse realmente inteligente, não estaria estudando na Faculdade X, sem ofensas. Ele quis dizer que se fosse realmente inteligente, estaria em uma universidade renomada como a USP, por exemplo. Compreendo que isso é verdade, sei que não sou a mais brilhante, não fiz o Enem porque não me dediquei o suficiente no ensino médio devido a uma depressão profunda, embora saiba que isso não é desculpa. Optei por uma faculdade particular, mas admito que ouvir isso do meu namorado atingiu um ponto sensível. Sempre me senti mal por não ter conseguido ingressar em uma universidade federal, e culpo-me muito por isso. O comentário dele feriu essa ferida, mesmo sabendo que ele possa ter essa percepção de mim como alguém incompetente e sem inteligência. E, mesmo entendendo isso, sinto-me extremamente mal, emotico e indeciso.